1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar e vir as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam um sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Irmãos, recapitulando um pouquinho do que nós falamos nos estudos anteriores, sabemos que o começo, de tudo isso vai ser dado no arrebatamento da igreja. E assim que acontecer o arrebatamento, vai entrar em curso aquilo que nós chamamos de grande tribulação. Acontecerão aqui na Terra uma série de eventos distintos, onde a população mundial ela será afligida de todas as formas que a nossa mente humana é capaz de entender e de assimilar. Nós falamos que quando ocorrer esse arrebatamento, da igreja de Cristo, lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai trazer com riquezas de detalhes. Ele vai dizer o seguinte: como se dará o arrebatamento? Primeiro, o Senhor Jesus ele vai descer da sua glória. Ele não tocará a terra. Ele vai ficar nas nuvens. Será tocada uma trombeta, um instrumento de sopro. Todas as pessoas que ouvirem esse toque de trombeta serão arrebatadas. Mas Paulo ele vai dividir em duas partes esse arrebatamento. É algo muito próximo, em frações de segundos. A primeira coisa que vai acontecer, aqueles que morreram com Cristo, desde Adão até aquele dia, ressuscitarão primeiro. Aí Paulo ele vai ser claro, ele diz: ressuscitarão primeiro, terão os seus corpos reconstituídos, até aqueles que, até mesmo os seus ossos, já desapareceram no pó da terra, terão seus corpos reconstituídos, e em fração de segundo, esse corpo será transformado em corpo glorioso, e eles subirão para encontrar o Senhor nas nuvens. Aí ele diz: depois, aqueles que estão vivos terão seus corpos transformados em um corpo glorioso e subirão para estarem com o Senhor. E aí vai acontecer tudo aquilo que nós falamos na quarta-feira passada, as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja lá no céu. Mas esse arrebatamento, tendo os mortos ressuscitados, aqui está a primeira ressurreição. Irmãos, depois que se cumprir os 7 anos da grande tribulação, que teve o seu fim, como eu anunciei há 2 quartas-feiras atrás,
quando a grande Babilônia, né, a grande prostituta, que é aquela religião, junto com o falso profeta, junto com o anticristo, todos eles serão vencidos e eles não serão mortos, serão lançados no abismo, ainda com vida. Finalizou tudo aquilo. Depois de acontecer o casamento da igreja, a premiação dos santos, agora vai entrar em vigor, vai entrar em curso aquilo que nós chamamos de milênio. Nesse período, Satanás, como está aqui nesses versículos de 1 ao 6 de Apocalipse 20, Satanás ele será amarrado, um anjo vai descer com uma cadeia, com uma grande corrente, uma chave, vai amarrá-lo e trancafiá-lo no abismo por 1000 anos. Ele vai ficar preso por 1000 anos. E enquanto isso, o que é que vai acontecer aqui na terra? Lembra daqueles que tinham a marca de Deus aqui na terra? Lembra que todos aqueles que tinham a marca da besta, como está escrito aqui na sua testa ou nas suas mãos, eles foram vencidos, eles foram destruídos. Mas aqueles que tinham a marca de Deus não subiram no arrebatamento, mas garantiram a sua salvação aqui por meio das provações e das duras lutas que eles passaram. Eu vou dizer para os irmãos que será um número de pessoas não muito grande, mas Satanás será amarrado por 1000 anos. E enquanto isso, vai se dar aqui o período do milênio. Por 1000 anos, enquanto o adversário vai estar no abismo, Cristo ele vai reinar. Ele será o príncipe regente de toda a terra. E onde estará nós, a igreja? Estaremos reinando com ele. Nós vamos estar reinando juntamente com Jesus Cristo. Nesse período, é algo que nós vamos falar, creio que na semana que vem, mas já adiantando, a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a santa cidade, ela vai descer do céu e ela vai ficar flutuando em cima da Jerusalém terrestre, que é a cidade que hoje encontra-se ali, a capital de Israel. Então, a Jerusalém celeste, ela vai descer, vai ficar flutuando em cima da Jerusalém da terra. E Cristo, ele vai governar, ele vai conduzir. Agora, o número de pessoas que ficou no início desse milênio foram poucas. Agora pense, em 1000 anos, esse povo vivendo em paz, em harmonia. Essa população, ela volta a crescer. Nós temos uma estimativa do crescimento populacional no Brasil. Eu me lembro que, se eu não me engano, na Copa do Mundo de 2002, falava-se que no Brasil, falava-se o país que é movido por 200 milhões de pessoas. Agora já são 210, eu acredito que já passou de 210 milhões de pessoas. Em 20 anos, nós crescemos mais de 10 milhões. Em 20 anos. Agora, pense vocês em 1000 anos. O quanto não vai crescer. Então, os países, as cidades voltarão a serem populadas, povoadas. Só que em um governo de paz, sem fome, sem a violência dos nossos dias, com muita alegria, com uma prosperidade, com saúde, sabe? Um mundo perfeito, porque ele é gerenciado, ele é gerido por Jesus Cristo. Todo tipo de miséria e de calamidade humana que nós conhecemos hoje, ela vai desaparecer por 1000 anos. Aí nós vamos passar para o versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre
a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Irmãos, isso aqui é que eu acho muito interessante. As pessoas que vão dar início ao milênio foram os salvos, que passaram, pelo diabo mesmo, no auge da grande tribulação, eles resistiram. Aí eles vão viver aquele período de paz, sendo governado por Jesus Cristo, por 1000 anos. Só que aqueles que iniciaram esse milênio, aqueles que originaram tudo isso, eles não vão viver 1000 anos. Porque o mundo, ele vai dar continuidade como é hoje. As pessoas vão viver por 70, 80, 100 anos e vão morrer, e os filhos vão continuando. Então, aqueles que eram os patriarcas, eles vão sucumbir e serão salvos. Mas os seus filhos, as gerações futuras deles, é que estará dando continuidade. Só que esse povo, eles vão ter conhecimento de tudo que aconteceu na grande tribulação, de tudo que a humanidade passou e de toda a paz que eles desfrutam naquele momento. Mas vencidos 1000 anos, o adversário vai ser solto. Aí ele volta para a terra e ele vai conseguir enganar muita gente ao ponto de fazer uma grande rebelião para pelejar contra a cidade dos santos, a Santa Jerusalém. Então, eles vão tentar destruir Deus. De alguma forma, Satanás ele vai conseguir juntar um grande exército com um armamento poderoso para tentar bombardear a cidade dos santos. Aí o Senhor vai lançar fogo do céu e vai vencer Satanás para todo sempre, e ele será lançado juntamente com todos que estiverem com ele no lago que queima como fogo e enxofre, onde o anticristo e o falso profeta já estão. E ali, olha só o que a palavra diz: de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Pense no tormento. Eles não terão paz nunca mais. E durante toda a eternidade, sem fim, eles serão atormentados dia e noite, ininterruptamente, sem parar, sem a menor possibilidade de saírem dali. É o que ele faz com as almas, né? Esse é o preço que ele estará pagando por todo o mal que ele fez, em todo o período da história, desde que ele foi lançado do céu. Versículo 11 até o 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte,
E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Irmãos, percebam aqui, quando acontecer o arrebatamento, tem a ressurreição dos santos. Nós precisamos entender uma coisa: crente não morre, crente descansa, crente dorme. Em todas as passagens bíblicas que se referem a cristãos que vieram a óbito, que faleceram, diz o seguinte: está descansando no seio da terra, está repousando no seio da terra. Em um momento, Jesus ele vai dizer: olha, você que me serve, você não morre, você passa da morte para a vida, porque para Jesus, esse estágio de vida que nós temos aqui, é como se isso fosse uma morte, mas no seio de Abraão, eis ali a verdadeira vida, porque é uma vida eterna. Isso aqui é apenas um período. Eu brinco e digo o seguinte, Natal, que essa vida que nós temos aqui foi um presente que Deus nos deu para que nela a gente escolhesse o caminho que vamos passar, o local que vamos passar a eternidade. Então vivemos aqui como um presente que Deus nos deu. Por isso nós temos que viver bem, nós temos que praticar o bem, nós temos que ser fiel a Deus e valorizar o presente que Ele nos deu, mas sabendo que é apenas um momento, não vai durar para sempre. Lá não, lá é para sempre. Nesse período aqui, vai surgir um grande trono branco, será o julgamento do julgamento. Acredito que os irmãos aqui, que são um pouco inteirados de tudo que tem acontecido, nós vivemos recentemente alguns julgamentos, isso no Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte, o ponto mais alto que nós temos de juízes com a maior graduação, onde nem presidente, nem deputado, nem governador está isento do julgamento desses homens. Porque o Brasil, hoje, ele é gerido por 3 poderes. O poder executivo, que são presidentes, prefeitos e governadores. O poder legislativo, que são vereadores, deputados e senadores. E o poder judiciário, que são os juízes, desde os escalões menores até a alta cúpula do Supremo Tribunal Federal. É eles lá, que aqueles homens de toga preta, é eles que ditam as maiores leis, e o que eles disserem está dito, está determinado. Então, vai surgir um grande trono branco. E quem será o grande jurista, o juiz? Não vai estar de toga preta, ele vai estar todo de branco. Aí ele vai julgar todos. Aí ele vai dizer: inferno, devolva os seus mortos. Veja, quando houve o arrebatamento, os santos que dormiam ressuscitaram. E quem não foi salvo continuou morto durante todo esse tempo. Mas no momento do julgamento do trono branco, aí até os ímpios eles vão ressuscitar. O inferno vai devolver. Porque enquanto eu, quando nós fecharmos esse fôlego aqui e vamos estar descansando, o ímpio ele já vai estar no inferno. O homem que morre hoje sem Deus, ele vai direto para o inferno ser atormentado, e lá ele vai ficar. Mas no dia do julgamento do trono branco, o inferno vai devolvê-lo por um momento, porque ele será julgado. O mar vai devolver os seus mortos. A Bíblia não fala, mas eu imagino que o ar também. Porque há muitas pessoas que morreram na tentativa do homem ir ao espaço. Há muitos corpos que continuam flutuando ou que já se desintegraram na pressão da atmosfera. Mas todos eles vão vir para o julgamento. Aí João ele vai dizer que ele vê abrir alguns livros. Ele diz: primeiro abriu-se os livros, onde está assinalado as nossas obras, os nossos atos, tudo aquilo que a gente faz. O que aconteceu comigo e com você hoje,
Aquilo de ruim que alguém fez com a gente foi anotado. Aquilo de bom que alguém fez com a gente foi anotado. Aquilo de ruim que a gente fez com alguém foi anotado. Aquilo de bom que nós fizemos foi anotado. O sacrifício que você fez para hoje estar aqui na igreja está anotado no livro. Aí ele diz, primeiro abriu-se os livros das obras. Aí ele diz, depois abriu-se o livro da vida. E esse livro da vida é como, não sei se os irmãos aqui lembram quando estudavam, Vitória não chegou lá ainda não, o livro de chamado, a caderneta de chamado. Aí a professora chegava lá, Natalício, presente, Poliana, presente, Antônio César, presente, né? E quando dizia, Zezinho dos Anzóis, aí Zezinho dos Anzóis não estava, alguém sempre tinha um engraçado que gritava, ausente! Era sempre assim, né? E naquele dia, o livro da vida é esse livro de chamada, aonde o Senhor vai estar chamando João. Ele foi salvo, porque o nome dele está no livro da vida. E tem pessoas que vão estar lá na fila esperando. Aí vai chegar um momento e as pessoas não perdem esperança, né? Aí diz o seguinte, só falta um. Tem 1 milhão. Todo mundo acredita que aquele um é ele. É ele. Ninguém quer perder a esperança. Aí vai chamar o último. Aquele foi salvo pelo empurrão. E quando bateu o livro, pá, fechou. Acabou. Quem não estava aqui, quem não foi chamado, não estava, não será salvo. Vai ser lançado no lago de fogo que queima, né, com enxofre. E quando isso acontecer, irmãos, no dia do julgamento, e a igreja? A igreja vai ser julgada? Não. A igreja já é salva. A igreja foi salva. Esse julgamento é para aqueles que viveram no período do milênio e para aqueles ímpios. Aí alguém vai dizer, sim, e os ímpios que não foi ressuscitado, que não teve salvação, e o que acontecerá com eles? Eu vou dizer para vocês que tem gente que não participou da ressurreição e que nesse dia vai ser salvo. Eu vou aqui apontar para vocês. Eu não sei se algum de vocês já se perguntou o que acontece com uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho. Nasceu, cresceu, envelheceu, morreu. Ninguém nunca falou de Jesus, ela nunca soube da existência de Jesus. E essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Nesse dia, irmãos, essas pessoas serão julgadas pelo livro das obras. Uma pessoa natal, digamos um índio, que viveu aqui no período antes Cabral, antes de 1500, ninguém falou de Jesus, ele não sabia da existência de Jesus, ele tinha a sua crença, algo, né, da sua cultura, da sua tribo, do seu jeito. Mas mesmo naquela época, Natal, já existia uma sociedade indígena. Eles seguiam, né, algumas hierarquias. Existia um líder, que era o pajé, que era o cacique, perdão. O pajé era como se fosse o líder espiritual, aquele que lidava com as ervas. O pajé, ele era o médico, ele era o sacerdote, ele era aquele que auxiliava no tocante ao misticismo, a tudo aquilo que a crença indígena levava eles a crer. Mas existia uma sociedade, e dentro daquela sociedade existiam normas que deveriam ser cumpridas. E aquele indígena que obedeciam às normas da sua sociedade, será entendido que se ele fosse apresentado as normas e as leis de Deus, ele obedeceria. Porque até naquele tempo tinha os desobedientes, aqueles que não seguiam as normas de família nem da sociedade. Esses serão condenados. Mas aqueles que foram obedientes, ele não ouviu falar de Jesus, mas foi dito para ele o que era certo, o que deveria ser feito. Ele fez, ele obedeceu, ele foi salvo
pela obediência. Ele não foi salvo porque ele aceitou Jesus. Ele não poderia aceitar aquilo que não apresentaram. É o que Filipe, quando ele questiona o eunuco, ele vai andando na carruagem e o eunuco está lendo o livro de Isaías e ele diz: olha, entendes o que está lendo? Entendes tu o que lê? Ele diz: como que eu vou entender se ninguém me explica? Como que alguém vai aceitar a Jesus se ninguém apresentou Jesus para ele? Para você conhecer alguém, é preciso que alguém lhe apresente aquela pessoa. Senão, você não irá conhecê-lo. Você não vai bater hoje na porta do prefeito lá: seu prefeito, eu vim conhecê-lo. Ele não vai lhe receber. Agora, se ele tiver um amigo, diz: não, olha, Titão, eu vou lhe apresentar o prefeito. Aí o amigo vai bater na porta, vai ser recebido, ele vai dizer: senhor prefeito, esse aqui é Antônio César, é um conhecido ou um amigo. Aí você irá conhecê-lo. É preciso que alguém apresente. Por isso que Jesus ele disse: olha, gente, pregue o evangelho a toda criatura, né? A todos os povos, ensine, faça discípulo, né? Essa é a nossa missão. Temos aqui a missionária Tatiana, mas todos nós somos missionários de essência, porque essa foi a missão comissionada a todo cristão: pregar o evangelho, anunciar, apresentar Jesus Cristo a todas as pessoas. No dia do julgamento, aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, aí eles serão julgados. E alguns deles terão um nome escrito no livro da vida, depois de ser apanhado nas suas obras, tudo que ele fez. É como aquele aluno que ele chegou na escola no meado do ano. O nome dele não constava na chamada até o meio do ano. Mas aí vamos pegar o quê? O que hoje nós chamamos de transferência. Naquela transferência está escrito todo o histórico escolar dele anterior. Vai se ver as notas, o currículo dele inteiro. Aí vai dizer, ele já fez algumas unidades em uma outra escola, ele está apto a ser inscrito nessa escola. A partir dali, o nome dele vai ser colocado no livro de chamada. Ele chegou depois, ele não chegou no início. Ele veio depois. Esses salvos, eles vão vir depois do arrebatamento, só no dia do grande julgamento. Eu espero, que eu tenho certeza que essa é uma dúvida de muita gente e que essa minha fala aqui possa esclarecer ou trazer um pouco mais de clareza aquilo que você já entendia como uma verdade sobre isso. Mas aqui vai ser finalizado o grande julgamento. Aí aqui agora Satanás, o anticristo, o falso profeta, aí diz que até o inferno. Você vê, hoje o homem que morre sem Deus, ele vai para o inferno. No dia do julgamento, até o inferno que ele está dentro vai ser lançado num lugar que é pior do que o inferno. Sabe aquela coisa? Não tem coisa ruim que não possa piorar. O camarada, ele sai de casa, esquece o guarda-chuva. Aí o tempo muda de uma hora para outra e começa a chover. Aí eles, pronto, não podia acontecer coisa pior. O pior aconteceu, eu já estou molhado, a sandália quebra. Aí você vê que é uma tragédia atrás da outra. É aquela coisa, você sair de casa, em dia de chuva, carregando uma mala de papelão, sem alça, cheia de pedra. Pensa, a situação tende a piorar a todo instante. Então, o homem que morre sem Cristo, a coisa para ele está ruim e vai ficar pior. Mas aquele que tem Cristo no coração, primeiro ele não morre, ele descansa. Depois ele vai ser arrebatado, ele vai para o céu. Olha, Titão, aí ele vai passar pelas bodas do Cordeiro, ele vai receber as premiações, uma coroa de glória, uma coisa toda bonita. Depois haverá um milênio e Cristo vai governar, ele vai estar ao lado de Cristo governando. Aí vai ter um julgamento, onde todo mundo vai ser julgado. E a igreja? A igreja não vai participar do julgamento, porque a igreja é auxiliar. A igreja já passou por tudo que precisava passar. A igreja está ali auxiliando a Jesus Cristo. E na próxima quarta-feira
capítulo 21 e 22, finalizando novos céus e nova terra. Vai ser bom, se eu fosse você não perdia não, tá certo? Mas, meus queridos, Amém. que Deus abençoe a todos. Pode finalizar o vídeo, pode. Amém. Tchau e salve, que estava bom.